Falando em Argentina, já que você citou, Acácio Miranda, o modelo de combate a gangues e ao crime organizado implementado por Nayib Bukele em El Salvador chamou a atenção do governo argentino de Javier Milei. A ministra de Segurança da Argentina, Patrícia Bullrich, indicou ou iniciou no domingo uma visita oficial onde conheceu o mega presídio construído recentemente. Além de ir ao maior centro penitenciário do continente americano, Bullrich visitou também a Academia Nacional de Segurança Pública. A agenda ocorre em meio aos crescentes índices de violência em algumas cidades argentinas, principalmente na região de Rosário, epicentro do tráfico de drogas no país. Patrícia Bullrich ainda se reuniu com diferentes autoridades salvadorenhas para tratar sobre temas voltados ao combate à criminalidade. A ideia do governo Milei é de replicar a estrutura criada por Bukele na Argentina. O pequeno país centro-americano era considerado um dos mais violentos do mundo até 2022 e, com a aplicação de novas políticas, passou de 145 homicídios por 100 mil habitantes para 2 por 100 mil habitantes, segundo os dados oficiais. Para quem nos acompanha por imagem, está vendo aí essas imagens lá dessa maior penitenciária do mundo lá em El Salvador. O Nayib Bukele, que se reelegeu recentemente, está com isso como bandeira, combate à criminalidade, segurança pública como a sua principal pauta. E aí, Diego Tavares, você que está acompanhando estas notícias vindas de El Salvador, explica pra gente o que você acha do Milei querer replicar na Argentina. Olha, o Milei, ele quer o mesmo índice de resolução que El Salvador conquistou, implementando uma política de segurança pública de tolerância zero com o crime organizado. Eu acho que é isso que toda a sociedade quer. Claro que o modelo de El Salvador tem alguns problemas, mas é um bom ponto de partida para qualquer estado que, como a Argentina está demonstrando, como o próprio Brasil tem que reconhecer, tem um grave problema em relação às gangues, em relação às facções criminosas. Você não precisa replicar o modelo exatamente, mas eu sempre digo, nós constatamos aqui no Brasil, não é novidade para ninguém, nós temos um modelo carcerário falido, nós não temos nenhuma penitenciária no Brasil que se enquadra nos melhores padrões de segurança penitenciária do mundo. Por que não construir uma mega penitenciária de segurança máxima para abrigar os líderes de facção criminosa? Por que não construir um mega presídio de segurança máxima onde o preso, do preso mais simples ao chefe de facção, tem exatamente o mesmo tratamento, não vai ter privilégios? Uma prisão onde o Estado, de fato, é quem dita as regras e não as facções, como nós temos nas grandes maiorias das prisões brasileiras. Por que não endurecer as penas, endurecer as ações contra o crime organizado, prender mais os integrantes e chefes das facções criminosas? Eu acho que toda a sociedade quer ver isso, quer ver o crime organizado desbaratado, desmantelado, né, Raquel? Desarticulado, para acrescentar aqui a minha contribuição a esse dicionário que nós estamos construindo hoje no Tá na Roda. Então, eu acho que o Milei está de olho nesses resultados e tem tudo para dar certo, porque o modelo El Salvadoreno resolveu de fato o problema da segurança pública, tornou El Salvador um dos países mais perigosos do mundo, no país mais seguro das Américas. Acho que todo país quer isso para si. E aí, já que estamos falando de segurança, Raquel, sua pasta, sua área, Raquel Galinatti. O modelo de segurança foi implementado em estado de exceção em El Salvador, o modelo Bukele de presídio de segurança máxima, de centro de combate ao terrorismo, um dos maiores, aliás, o maior presídio das Américas, que tem capacidade para 40 mil homens. Mas eu acredito que houve uma mistura de prioridade ali na Argentina. A gente sabe que a economia da Argentina e a população está sim passando por uma fase muito árida e não é exatamente o problema a criminalidade ou homicídios ou guerras de facções lá na Argentina, para que ela vá para que a ministra, né, de segurança da Argentina vá até um país extremamente radical que implementou esse sistema em 2022, que lida diariamente com o narco-estado lá na Argentina. É você matar uma formiga com uma bala de canhão. Eu acho que não tem muito cabimento. Sem contar das inúmeras violações, talvez até necessárias para conter ali a criminalidade,
Por exemplo, os maras, que são as gangues, que são ali julgadas e condenadas de forma coletiva, não existe a individualização de sentença para aqueles que integram as facções criminosas. O mesmo lá quer importar para a Argentina alguém que integra uma facção criminosa sem a individualização de tais atos será condenado só pura e tão somente por estar dentro da facção criminosa. E aquelas prisões para averiguação que foram tratadas antes da ditadura, até a época da ditadura. Então é algo que viola completamente a dignidade da pessoa humana dentro de um Estado democrático e de diplomas internacionais que versam essa situação de punibilidade e criminalidade. A gente tem que combater o crime? Sim. De forma forte, séria? Sim. Mas, obviamente, sem rasgar diplomas legais que versam a dignidade da pessoa humana. Ô, Acácio, esses problemas aí que o Diego disse existir, tem a ver com violações a direitos humanos, que são denúncias contra o governo lá em El Salvador. Koba, todo problema complexo tem uma solução fácil e errada. Primeiro, El Salvador tem 7 milhões de habitantes. É metade da cidade de São Paulo. Daí a gente já parte em relação às diferenças entre os dois países, e também muito menor que a Argentina. Em segundo lugar, quando a gente fala sobre Bukele e El Salvador, nós somos monotemáticos. Nós só falamos da questão da segurança pública. A gente não fala sobre aspecto econômico, se melhorou, não melhorou. A gente não fala sobre educação, sobre saúde. Nós ficamos restritos a este tema. E eu confesso a você que não sei. A gente vive no Brasil, vive-se na Argentina um problema de segurança pública, mas eu acho, principalmente na Argentina, que essa talvez não seja uma questão prioritária. Em terceiro lugar, o Bukele não inventou nada do que ele está aplicando. Existe uma teoria da década de 80 de um professor alemão, Gunther Jacobs, chamado Direito Penal do Inimigo, e depois, na década de 90, de um professor espanhol, Jesus Maria Silva Sanches, que é o Direito Penal de Terceira Velocidade. No final das contas, o Bukele está aplicando essas duas teorias que foram inventadas lá atrás. Ele até está exagerando um pouco na aplicação dessas teorias. Mas eu acho que em relação ao Milei é uma estratégia, porque o Milei prometeu diversas conquistas em termos econômicos e ele tem tido dificuldades em relação a elas. Então ele tem mudado um pouco o foco e tratado com mais ênfase a questão da segurança pública. Eu acho que é uma confusão que se faz em relação a El Salvador e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ô, Luiz Fernando Pacheco, como é que você avalia essa política de segurança pública lá em El Salvador, que tem se tornado uma referência para muitos países no mundo todo? É uma referência de desrespeito aos direitos humanos, à individualização da pena, a tudo que o mundo civilizado prega e aplica. A fala da doutora Raquel Galinatti aqui, nesse sentido, foi perfeita. Eu não tenho nada a acrescentar. Eu acho que ninguém acho que não temos nada a copiar desse modelo que tem sido aplicado. É um modelo... É a mesma... Então vamos copiar Guantánamo, né? Porque é assim, direitos individuais, zero, com uma pauta. É uma pauta simpática? Sim, claro. É uma pauta de todos nós. Vamos combater a criminalidade. Como? Dessa forma é que não é. Essa é uma forma extremamente injusta. Você ter uma... Acho que isso foi dito aqui hoje. Eu não tinha chegado ainda ao programa, mas eu estava ouvindo. É mais fácil a gente criticar quem faz do que fazer. Não, eu acho o seguinte. Uma pessoa inocente presa é mais grave do que uma pessoa inocente, uma pessoa culpada solta. A Raquel Galinatti falou isso hoje e ela tem toda a razão. Acho que você não pode... isso aí, você fazer julgamentos em massa... O que é isso? Nem em Nuremberg aconteceu isso, gente. Não pode acontecer. Mas aconteceu isso no 8 de janeiro. Total inconstitucional no 8 de janeiro. Foi um julgamento em massa, uma denúncia genérica, em que houve ali muito mais do que 72 horas para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Ali houve uma violação. Então, quando a gente fala que há violações, a gente não pode permitir para nenhum lado da polarização. Aqui a gente não tem que ter a violação de estimação, né? Violação é violação.
Estado democrático é Estado democrático. Direito à ampla defesa, contraditório, direito a um processo civilizado, não um processo sumário de execução. Um processo que só cumpre ritos e formas. Para a gente poder falar, não, o sujeito foi processado, teve direito, foi na corte, foi um juiz e tal. Tudo isso aí, se for só uma ópera bufa, só um teatro, para mim não serve de nada e acho muito perigoso esse precedente aí aberto pelo governo do Bukele. É como eu falei, é Guantánamo, é mais ou menos o mesmo modelo. E também concordo com o Milei, porque concordo que há um interesse do Milei em mudar um pouco o foco da economia. Ele teve até alguns ganhos, Acácio, recentemente econômicos, mas a que custo? Né? A um custo muito alto para a população. Então, inverter um pouco o foco talvez seja interessante para ele. Enquanto o Pacheco falava, notei que você se manifestava, Wilson Pedroso. Sabe que a gente fica falando muito contra os que fazem, né? Eu sou a favor, muitas vezes, de tirar o bem comum. Qual o bem comum? A sociedade lá está mais tranquila porque de 185 assassinatos tem 2 por 100 mil habitantes, 2 por 100 mil habitantes. O Milei está tentando trazer um exemplo para a Argentina, que é lógico, ele vai adaptar ao modelo que cabe na Argentina. Nós aqui no país, vou falar, nós estamos aqui há 2 anos discutindo no Tá na Roda. 2 anos de discute que o PCC e o crime organizado vem aumentando a sua força, que o crime organizado virou uma multinacional, que o crime organizado tem se articulado cada vez mais em outros estados fora do Rio e São Paulo, que o crime organizado está com tentáculos junto às questões de segurança pública, não, as questões públicas, que eles têm grandes meios de lavagem de dinheiro e, ao mesmo tempo, o sistema penitenciário não mudou nada. Não mudou nada. A gente assiste fugas de penitências de segurança máxima pela porta da frente. A gente vê pessoas presos de facções sendo mortos em penitenciárias de segurança máxima. A gente assiste a impunidade aumentando e as penas continuando aos mesmos níveis de 20, 30, 40 anos atrás. Ou seja, tem que tirar o chapéu pro cara que fez alguma coisa. Tem falhas democráticas, ajusta, mas faz alguma coisa, faz igual ele, traz modelos de autossustentação aqui para o país, que a gente consiga, de forma real, diminuir a criminalidade, de forma que as pessoas se sentam seguras para sair na rua. A gente dá sempre exemplo aqui, porque a gente está aqui do lado, mas eu não consigo, eu não tenho coragem de andar com o celular na orelha aqui na Paulista, com a carteira atrás do bolso aqui, a carteira na frente, celular escondido. É isso que ele está tentando fazer e ele está indo para cima, principalmente das facções criminosas, que, volto a dizer, a gente está aqui de mãos atadas, verificando dia a dia essas facções criminosas aumentando o poder, fazendo muitas vezes o papel do Estado. Você pega o Rio de Janeiro, por que o poder, as milícias e o tráfico ocupam tantos espaços nos morros? Porque eles fazem os serviços públicos que muitas vezes o Estado não tem condições de entregar ou não se prepara para entregar, E a gente fica aqui criticando o modelo Bukele, ou fica criticando o Milei de ter enviado uma pessoa para conhecer o modelo, para tentar trazer para a Argentina. O que a gente precisa é de ação e menos crítica. Mas dá para fazer no Brasil também, o senhor. Só que é natural, meu amigo. Se tiver tortura, vai diminuir a criminalidade. Se tiver pessoas sendo desaparecidas sem nem notícia para a família, como tem mais de 300 em El Salvador, vai diminuir a criminalidade. Se mais de 200 pessoas morrerem... Coba, eu não falei que está 100% certo. Eu falei que tem que fazer ajustes democráticos. Mas tem que fazer alguma coisa. O cara fez. Exato. O presidente assim, fez. Mas a estas custas, né? O Milei está querendo ir lá ver como que funciona e faz ajustes. A gente fica aqui
aqui só observando e criticando. Mas é- O meu Quanto primeiro tempo o elogio, sistema Boba, penitenciário nesse país... Talvez não seja A replicado. questão não é replicar o modelo, a questão é extrair desse modelo o que serve para nossa realidade. O que serve? A minha primeira crítica foi a seguinte: nós temos hoje um modelo penitenciário que está sucateado e falido. Por que você não pode, É tal isso. como foi feito em El Salvador, construir aqui uma grande penitenciária de segurança tivemos máxima Carandiru, tinha para 11 mil abrigar o pessoas crime presas lá e não organizado, funcionou. onde todos os presos ali têm um tratamento semelhante, como nós vimos nas Ô, Diego, imagens. mas a grande- Uma das principais acusações contra o governo dele é que há uma superlotação de 148%. Então, ainda que haja um grande presídio, tem mais gente do que E- cabe. E o Gesualdo acabou E de existe bem outro dizer ponto, aqui. Cuba. Mas o Aqui, que- aqui no tínhamos no estado Brasil, de São Paulo, aqui no Carandiru. Brasil, toda resolução 11 de mil presos problema era um passa horror por uma aquilo. crítica de inconstitucionalidade. Pode observar toda a pauta que nós Sinal tratamos. que a gente tem uma boa Escolas Constituição. cívico-militares tem uma denúncia de inconstitucionalidade. Uma boa Constituição, nós temos. Câmeras nas fardas, para falar do outro lado, também tem denúncias de inconstitucionalidade. Toda resolução de problema vai enfrentar Diego, esse mas o tipo de grande crítica. problema- Civilizatório. Tem uma Constituição para Fala, Gesualdo. É um marco civilizatório. Aí que eu acho digo, o que eu tô problema pregando aqui não é você importar esse modelo e aplicar aqui da Mas mesma ainda, forma né? que é aplicado lá. É você Essa discussão. pegar desse modelo aquilo que desse modelo nos serve Então e vamos se pensar no adequa à Milei nossa replicando o Constituição. modelo Vai lá. lá, Gesualdo. Como bem observou o Acácio, não tem nem 7 milhões, Acácio. Fui ver aqui agora. São 6 milhões e 200 mil pessoas que tem em El Salvador. Essas estatísticas também estão superestimadas. Segundo entidades que fiscalizam tudo que está acontecendo em El Salvador, não são apenas 2 homicídios, não era um número tão grande assim. Também existe divergência quanto à própria estimativa. E o crime organizado de El Salvador não é um crime tão organizado como acontece no Rio de, na Argentina. A réplica que o crime faria na Argentina seria muito mais contundente do que aconteceu. Claro que El o Estado não Salvador. pode ser refém disso. Não deve ser refém disso. Mas não seria tão fácil para o Milei replicar esse modelo, principalmente porque El Salvador tem um histórico de violência a direitos humanos, o que a Argentina não tem. Tirando os períodos ditatoriais, que o Pacheco já levantou a sobrancelha aqui, o de 85 para cá, tal qual o Brasil, a Argentina está redemocratizada, tem um marco civilizatório, que é a Constituição Federal de lá, que também vai ser respeitada. Mas nesse sentido, concordo perfeitamente. Por quê? Porque lá foi implementado um estado de exceção para que praticamente os direitos fossem completamente violados para combater o crime. Se é questionável ou não, isso é uma outra discussão. Combater o crime é um exemplo de combate ao crime, é um exemplo de diminuição de homicídios por taxa de habitantes. Aliás, não dizem 148, dizem 48 no ápice de homicídio a 100 mil habitantes, e hoje diminuíram para 2,5, é o que as estatísticas dizem. Porém, importar este modelo em estado de exceção, de violação completa dos direitos humanos, a um país como a Argentina, que não tem um problema do narcotráfico comandando o Estado, que os principais crimes são roubos, pequenos furtos e pequenos tráficos da varejo, é algo completamente desproporcional e, como já disseram aqui, é desviar o foco do que realmente a Argentina está precisando, que é sanar a saúde econômica do país.